corpo de uma cabeça, que agora ele fala no nosso entendimento, e que todo aquele que ouvir a sua voz se unirá a ele, e naquele dia será levado para o celeiro do Pai. Praticará as obras que ele ensinou, não mais obras religiosas. Porque hoje o sistema religioso, quando eles dizem o ide e pregar e anunciar o evangelho, eles pregam o quê? Eles pregam práticas litúrgicas, rituais, cultos, vigílias, jejuns, todas as coisas que morreram no madeiro. Eles trazem para hoje, fazendo a gente se misturar com a mulher repudiada, Israel carnal. A Israel física foi repudiada pelo Messias. O Messias, ele diz isso em várias passagens, que o homem, quando descobre que a sua mulher ela é adúltera, ele pode separar dela para se casar com outra. Sabe por quê? Porque é só neste caso que o homem pode separar de sua mulher, quando descobre que ela é adúltera. Mas ali ele está falando de forma espiritual. Porque no mundo carnal ele mandou a gente nos perdoar 70 vezes 7. No mundo carnal ele disse que quando nós amamos o nosso inimigo, um bem fazemos a nós mesmos. No mundo carnal, ele disse que quando nós fazemos um bem para aquele que não merece, isso conta como glórias, como labaredas sobre nossas cabeças. O Pai recompensa todos aqueles que fazem isso, que fazem o bem para as pessoas que não merecem. Então, na terra, isso não vale, isso é espiritualmente. Espiritualmente falando, ele não podia se casar com Israel, porque Israel estava entregue a muitos deuses. O Messias deixou isso claro em várias passagens, mas infelizmente o sistema deturpa e as pessoas não conseguem perceber que ele veio ferir a besta na cabeça com as verdades. Só que está escrito que a besta se levantaria. Ela ressurgiria, sabe por quê? Porque os lavradores iriam fazer de tudo para ela levantar. Iria trazer o povo para a carne novamente, para que a apostasia se cumprisse, viesse o filho da perdição e dominasse o mundo completamente. Mas o Messias está trazendo agora os remanescentes, aqueles que ainda conseguem ouvir a sua voz lá no fundo. Ainda tem azeite aí, irmão, ainda tem farinha aí, então você está ouvindo essa mensagem e está entendendo o que eu estou falando. Os remanescentes estão se levantando contra essas mentiras que por muito tempo está sendo ensinado. Estão vendendo o Messias para as pessoas como o perdão de seus pecados, sendo que o próprio Messias disse que o Pai não quer sacrifício, ele quer obediência. Essa história de que o Pai mandou seu filho para morrer pela humanidade é uma história muito bem montada por esses líderes religiosos. Porque se o Pai nunca aceitou o sacrifício de animais, agora aceitaria o sacrifício do seu filho? É necessário acordar. O seu filho falou a verdade para todos que querem ouvir a verdade. Quem praticar o que ele falou, com certeza irá para o celeiro do Pai naquele grande dia. Mas quem não praticar o que ele falou e ficar comprando o cordeiro da mão desses homens, que é o próprio Messias, que eles se utilizam dele. O Messias deixou claro isso em Marcos 12. Vocês viverão da minha herança, da minha história. E é isso que esses homens fazem. E as pessoas não se consertam umas com as outras, não se perdoam umas às outras, estão todas praticando obras infrutíferas, quando na verdade precisavam era sair para fora, sair deste aprisco para viver a vida no seu dia a dia, amando o próximo, sendo feliz um com o outro, ajudando um ao outro. Mas até hoje acontece o que o Messias disse lá em Mateus 15 para os líderes religiosos, que ele disse que a lei era honrar o pai e a mãe. Mas os líderes inverteram a lei, dizendo que se as pessoas trouxessem a oferta para o templo, o pai honraria o pai e a mãe. O que não é verdade? Honrar o pai e a mãe era honrar diretamente o pai e a mãe. Era não deixá-los faltar nada, era ajudar eles. Mas até hoje esses homens utilizam da mesma ferramenta. Eles dizem que você está desempregado, tem que levar a oferta para a igreja, tem que dar o dízimo. É por causa disso que você não consegue nada, quando na verdade não é nada disso. Tudo o que acontece no mundo é culpa deles, porque eles tiram do entendimento das pessoas o erro que elas mesmas fazem. Eles criam pessoas desnaturadas, crianças desnaturadas. Quando eu falo criança, eu estou falando de entendimento. O entendimento, o Messias mesmo disse: ai de quem fizer um dos meus pequeninos pecar, errar. Ai de quem fizer isso. E nós sabemos que esses líderes, eles fazem isso com o mundo todo. Eles deturpam o entendimento das pessoas, ao ponto de as pessoas estarem colhendo o mal que elas mesmas fizeram, e eles conseguem colocar na cabeça dela que é o diabo que está tentando ela, que é o diabo que está fazendo ela passar por aquilo,
quando na verdade o diabo não pode fazer nada disso. Judas deixou claro no capítulo 1 que esses homens se utilizam do diabo sem saber o porquê ele foi criado. Nem os anjos ousam falar contra ele, mas esses homens se beneficiam muito do diabo. Não entendem o papel do diabo na terra, não entendem. Colocam o diabo como inimigo do Criador. Se utilizam de versos isolados para trazer um diabo que era bom e agora ficou mal, negando o próprio Messias que disse: o diabo nunca se firmou na verdade. Ele nunca foi bom. Ele sempre foi mal porque ele foi criado assim. Isaías fala isso no capítulo 45, que o Pai criou o bem e ele criou o mal. Não foi nenhum anjo não que criou o mal, não.